uma aranha que tece a teia, Lia Luft envolve o leitor e convida ao exercício do pensar. O corpo pode encolher, mas a mente, o coração pode continuar se expandindo, se você mantém interesses. Com bom humor, coragem e dose extra de reflexão, a gaúcha de Santa Cruz do Sul questiona o cotidiano abordando questões como sexo, família, mal-estar social, comunicação, preconceito e escolhas. Múltiplas escolhas. Mas nós temos uma loucura assim, na verdade, reage, não chore. Como que eu não vou chorar se eu perdi meu pai, meu marido, meu filho? Tem que chorar. Sem medo de experimentar o novo, em 30 anos de carreira, Lia Luft, poeta, contista, romancista e tradutora, já escreveu 20 livros e traduziu mais de 100 obras da literatura mundial. Desde 2004, a simpática gaúcha escreve quinzenalmente para a revista Veja. Um dia na ONU, dando um discurso, ela disse, para fazer isso, hay que tener cojones. Então você tem que ter cojones, né, em bom português, para poder fazer as coisas na vida. Senão você vai se acomodar e vai descendo aquela escada rolante e vai virando nada. Hoje o Sempre um Papo abre as cortinas e recebe no palco a autora de frases como família é a dança dos desiguais e o medo do diferente é o pai do preconceito. Com vocês, Lia Luft. Lia, obrigado por estar aqui no Obrigada lançamento por do me seu convidar. mais recente livro, Múltipla Escolha, que começa com uma indagação do Hélio, né? Que viver é subir a escada rolante ao contrário. É subir uma escada rolante pelo lado que desce. Exatamente, Né? Lia. E, na verdade, eu tenho alternado, né? Eu me considero, sobretudo, uma romancista. Mas eu tenho tentado fazer esse tipo de ensaio, que é um ensaio mais literário, não é um ensaio acadêmico, quer dizer, não foi fruto de pesquisa de biblioteca, não tem nota de rodapé com citação. É um tipo de ensaio que se usa muito nos Estados Unidos, na Europa, aqui muito pouco ainda. Né? Eu chamo ensaio não acadêmico. Eu comecei com O Rio do Meio, que tinha mais ficção, passei por Perdas e Ganhos, e agora o Múltipla Escolha, que eu acho que assim, um questionamento mais agudo, né? Mais, às vezes bem assertivo. Assim. Eu estou sempre chamando o leitor para vir questionar comigo, né? Porque eu não tenho nem receita, nem ensinamento, nem mensagem. Eu tenho essa vontade de questionar, sobretudo, alguns mitos, né, da nossa cultura moderna. E, no começo, até o livro ia se chamar Os Mitos no Jardim, Jardim dos Mitos, uma coisa assim. Mas depois eu resolvi chamar Múltipla Escolha, porque eu também acho que, no subir a escada rolante pelo lado que desce, a gente está sempre tendo que fazer escolhas. A não ser que a gente seja um acomodado, né, que deixa a escada rolante levar para baixo, para o buraco da acomodação, da mediocridade, etc. Mas eu acho que, na medida em que a gente se sente vivo e não completamente entregue à sorte, e tem alguma noção do seu valor, né, a gente começa a parar para pensar e parar para fazer algumas pequenas escolhas que a vida nos permite. E como é que você transporta essa questão da escada rolante para o nosso universo? Eu sei que é um livro que você fez para questionar alguns mitos que impedem. E qual a analogia que você faz entre a escada rolante e essa coisa? Eu acho que entre a escada rolante e os mitos, não, mas na nossa postura, né, que vai nos permitir ou não questionar esses mitos. Porque são os mitos, né, os mitos modernos. Então, lá pelas tantas, tem um momento no livro em que eu digo, que eu chamo, acho que um palco para os mitos. É um dos primeiros capítulos, em que eu digo que os homens primitivos, os homens antigos, não filosofavam. Eles inventavam mitos para tentar aplacar seu medo, sua curiosidade em relação, por exemplo, aos fenômenos da natureza, o nascimento, a morte, o sol, a lua, o terremoto, etc. Né? Depois a ciência foi tirando os véus de mistério desses mitos, mas nós, homens modernos, acabamos criando outros que não são sempre tão imponentes e tão legais, mas que estão ali feito aquelas estátuas da Ilha da Páscoa, nos observando e nos controlando. Então, aí peguei alguns, né, meio aleatoriamente assim, os que eu acho mais graves, mais influentes na nossa vida, de seres humanos, de membros de uma família, de cidadãos deste país, deste planeta. Um deles é o mito da liberdade, né? Que nós somos muito escravos, né?
E uma das coisas que nos escraviza é que eu chamo a síndrome do ter de, o ter de entre aspas. Então, tenho que ser rico, tenho que ser importante, tem que ser magro, tem que ser atlético, tem que ter aquele cartão de crédito, tem que conhecer Paris. Pô, não foi para Paris, não conhece Paris, não conhece as Ilhas Gregas, não frequenta aquele clube, não fez aquele pós, não fez o doutorado, não casou, já casou, teve filho, quanto filho. Então, nós somos muito pressionados para alguns modelos, muitas vezes impossíveis, e que nem nos interessam. Eu não preciso conhecer Paris. Eu não preciso ter aqueles cartões de crédito. Eu não preciso ter aquele carro. Eu preciso ser uma pessoa legal e decente. Eu digo muitas vezes para minhas netas e netos pequenos, às vezes um deles, menorzinhos, vovó, lá no Rio Grande do Sul, você é famosa, vovó? Eu digo, não tem importância, porque o importante não é nem ser rico, nem ser famoso. O importante é ser uma pessoa legal. Eu acredito nisso, né? Então, eu acho que algumas coisas a gente pode melhorar, sobretudo essa de tentar ser mais responsável pela sua própria vida, tomar decisões, fazer as múltiplas escolhas. A vida é como um teatro, como um palco, né? Um teatro, onde nós somos atores, autores, armamos e desenhamos cenários, vendemos entradas, às vezes vendemos a alma, né? E somos, então, nesse sentido, um pouquinho senhores. E aí botei, isso foi me surgindo assim, o cenário, um palco com muitas portas pintadas, algumas reais. E qual é o tentar subir a escada rolante, em vez de se deixar tragar, é escolher algumas portas e abrir e passar por elas. Isto é, tentar modificar, sair do marasmo, né, desse festival de mediocridade que a gente anda vivendo, né, que é tão confortável. O espírito de manada é muito confortável. Ser como todos, ser como os outros. Aí, esse pessoal todo tá tatuagem, eu faço tatuagem, boto piercing no nariz, boto piercing, não tenho nada contra, estou só dizendo que fica todo mundo igual. Claro, é a coisa tribal, e a coisa tribal é confortável. Mas ela não é a única coisa. De vez em quando você tem que abrir uma porta diferente e tomar a tua decisão. Na vida pessoal, na vida como cidadão, na política, né? Essas coisas assim. Isso que torna a vida difícil, mas tão interessante. Se eu não for como sugerem ou exigem meu grupo, família, sociedade, se não atender às propagandas, aos modelos e ideais sugeridos, serei considerado diferente. Como adolescentes, queremos ser iguais à turma. Como adultos, queremos ser aceitos pela tribo. A pressão social é um fato inegável. Não controlada, ela nos anulará. Na escada rolante, o que nos puxa para cima? A esperança, o otimismo, a curiosidade, né? O desejo de melhorar, a busca de uma certa harmonia, que é o que eu chamo de felicidade, certa harmonia consigo mesmo, com os outros, né? A contemplação do belo, da arte, etc. O que nos puxa para baixo? A acomodação, a resignação, a mediocridade, enfim, e, em última análise, a senhora morte. Agora, eu acho que tudo isso tem a ver com, de novo, escolhas, né? Que escolhas você vai fazer? E a família entra como um dos mitos, né? Ela, pelas tantas, eu tenho um capítulo que é o mito da família feliz. Eu acho que nós temos umas expectativas muito infantis, né? Em relação à família, em relação ao casamento. Quando eu digo casamento, não precisa ser de papel passado, né? Mas o relacionamento. A gente tem umas expectativas muito infantis em geral, né? A gente cria esse mito que tudo tem que ser maravilhoso, tem que ser sempre feliz, família tem que ser sempre feliz. Família não é para ser feliz. Família é para lutar junto, de vez em quando brigar um com o outro, para proteger, para amparar, para ser um referencial, para dizer, bom, mesmo quando a gente briga, essa é a minha gente, essa é a minha raça, essa é a minha tribo. E não é fácil. E muitas vezes amizades podem ser mais aconchegantes, mais acolhedoras do que a família de sangue. Então, é uma família paralela que a gente cria, mas a gente precisa ter esse espaço, esse lugar, essa gente, ainda que seja uma pessoa ou duas. Essa é a minha gente. Então, eu digo muitas vezes isso. O conceito meu de família é o seguinte, aquela pessoa, o grupo de pessoas, das quais eu sei que, mesmo quando não me compreendem, me aceitam e me respeitam.
Meu conceito de família vai além dos laços de sangue. Abrange aquele grupo de pessoas que, mesmo quando não me entendem ou aprovam, me respeitam e me querem bem. Minha gente, minha raça, meu país emocional, do qual ora me sinto exilado, ora chamado e acolhido. E a rejeição é um outro capítulo do livro, que é o medo do diferente, que é o pai do preconceito. Fala disso. A gente tem medo do diferente, né? E eu acho que o medo do diferente é uma dessas coisas bem arcaicas, que me fascina, essa história do homem das cavernas. Eu acho que nós temos muitas marcas ainda, né, da coisa muito primitiva, segundo a qual ainda o troglodita é o que saía para caçar, buscar alimento, e, como disse um dia um médico, polinizar o maior número possível de fêmeas jovens para a perpetuação da espécie, e a troglodita ficava em casa cuidando das crias e preparando comida para o troglodita continuar forte para a perpetuação da espécie. Eu acho que a gente tem não só essa, mas muitas marcas ainda disso no nosso inconsciente. Isso é uma ideia minha, eu gosto de pensar assim. E uma dessas coisas é o medo do diferente, que promovia a sobrevivência. O sujeito que é de outra tribo, que é de outra cor, que é de outra cara, que rosna ou grunhe diferente de mim, pode ser perigoso. E isso é uma marca humana, né? Então, a gente automaticamente tende a ser hostil, até sem perceber, com o diferente, que pode, então, ser muito gordo, muito baixo, muito magro, o negro, o branco, o amarelo, o vermelho, o empresário, o prostituto, o homossexual, o velho, a criança, não interessa. E isso produz muito conflito, né? E são coisas que têm que ser racionalizadas, a gente tem que lidar com humanidade, com uma tolerância, que não é superioridade, mas que é solidariedade, aceitar o diferente, pelo menos ter uma certa empatia com o diferente, né? Inclusive na questão dos gêneros. Eu tenho todo um capítulo, acho, sobre a guerra dos sexos, né? A questão dos gêneros, que também tem a ver com a hostilidade ao diferente. Então, nós temos aquela conversa. Eu ouço meninas hoje tendo a conversa das minhas avós. Homem não presta, os caras são todos iguais, só pensam naquilo. Ou as meninas só pensam em roupa, só pensam em dinheiro, ou as meninas só pensam em transar. Porque, espantosamente, às vezes também os rapazes dizem. E há uma espécie de muro de vidro de incompreensão e de exigências e de cobranças, porque a gente já tem aquelas, não, porque tem que ser igual. Não é igual e não é para ser igual. É para cultivar e curtir o diferente. Aí essa guerra poderia ser mais elegante, mais parceria. A bandeira dos sexos iguais provoca uma guerra inútil. Não só a igualdade é um mito, como querer ser igual é negar sua própria essência. Muito mais produtivo seria cada um valorizar suas próprias características e a do outro, para um convívio instigante e, ao mesmo tempo, cúmplice. Eu queria parar um pouquinho e falar sobre a questão do idoso, sabe, Guia? Em todas as culturas, a questão do idoso é sempre valorizado na medida que ele vai se tornando mais sábio, né? A nossa, eu tenho, por exemplo, o exemplo de um médico, das minhas filhas, que tem 80 anos e tem uma sabedoria superior, né, a todos. E as pessoas costumam procurar um médico mais novo. Até nisso, né? Não há uma estrutura para os velhos na nossa sociedade, doentes ou não doentes. E as famílias, às vezes, lutam com problemas gravíssimos, né? Mas, de modo geral, a velhice é aquilo que eu já falei antes. Ela é apenas mais uma fase, mas nós a consideramos uma desgraça, né? Depois dos 50, 60, já está todo mundo alvorotado. Quando a gente pode chegar aos 80, 85, às vezes até 90, vivendo direito, sendo uma pessoa importante, por exemplo, para o seu grupo, para a sua família. Eu posso ser um médico que já não opera mais, ou, eventualmente, podem querer a opinião de médicos mais jovens, mais atualizados. Eu estou jogando assim, que eu nem sei qual é as pessoas de quem você está falando. Mesmo um advogado, qualquer coisa. Mas a experiência dessas pessoas devia ser muito importante. Você, considerando a passagem do tempo uma espécie de maldição, né, uma deterioração, você fica profundamente infeliz e se isola. Uma das pessoas velhinhas que mais eu já citei em crônica, acho que em livro, que mais me serve de modelo é minha
já falecida amiga e comadre Mafalda Veríssimo, a mulher, a viúva do Érico e a mãe do Luiz Fernando. A minha comadre era uma mulher que eu brincava, ela tinha um olho, uma língua rápida e ferina, um olho muito vivo, e ela era a primeira a me telefonar, olha, em tal jornal saiu um artigo a teu respeito. E quase sempre, quando podia, nos fins de semana, eu fazia uma visita para a Mafalda, lá na casa dela. E não é porque era uma pobre velhinha que precisava de mim. Eu me alegrava com ela me animava. Ela sabia de novidades, ela ligava para todo mundo. Então, isso é uma pessoa que, com a idade, mudou. Agora, o corpo pode encolher, mas a mente, o coração, pode continuar se expandindo, se você mantém interesses. Né? Em vez de ficar em casa chorando porque não tem mais 30 anos, porque a pele está manchada, ou porque está com dificuldade de caminhar, etc. Então, eu buscava o ânimo desta velhinha, e não ela precisava que eu a carregasse no colo. E tem muitas pessoas assim, dá uma olhada em torno, tem velhos fantásticos. Mas nós temos esse horror, esse terror da velhice, né? Porque a gente a considera o portal da morte. No entanto, as pessoas morrem jovens também. A morte e a doença não são um privilégio da velhice. Somos senhores de algumas cenas do espetáculo chamado Vida. Podemos modificar algumas falas, interferir no roteiro, escolher o personagem que somos e com quem desejamos contracenar. Às vezes é preciso saltar de olhos fechados e ver o que acontece. Já fazem 3 ou 4 anos que você faz coluna na Veja. 4? Mas deve fazer, fez 6 anos agora, 6 em maio, eu anos, acho. né? 5, 6 anos. Isso, como é que isso mudou? O que isso mudou na sua vida? Eu acho que a Veja é um desafio legal a cada 15 dias, porque eu tenho que escrever exatamente 3.983 caracteres com espaços. Então, é um treinamento muito bom, né, o exercício de linguagem muito bom. É um exercício legal também, porque eu posso escrever qualquer assunto que eu queira, não tenho nenhuma indicação, nenhuma censura, nenhuma sugestão. E procurar assunto, encontrar assunto também não é fácil, né? E eu acho que abriu muito o leque dos meus leitores. E tenho hoje muito mais leitores homens e muito mais leitores jovens, que é uma coisa interessante, né? E é legal saber. Eu me lembro que quando a Veja me convidou, eu não quis, porque eu cometi a loucura de perguntar, então, há 6 anos, 5, 6 anos atrás, quantos assinantes tem a Veja? Aí o pessoal disse 1 milhão de assinantes fixos e 350 a 400 mil que compram nas bancas. Eu disse, mas Deus me livre, imagina uma coisa dessa, minha vida está tão boa, está tão tranquila, não vou me meter nessa, não. Aí depois dessa história que eu já me referi, liguei para um dos meus filhos, e ele disse, mamãe, só tem 2 razões para você não escrever na Veja. Ele disse, comodismo e covardia. Comodista você é, covarde não, mamãe, você adora um desafio. E aí eu combinei com o pessoal da Veja assim, que primeiro eu ia escrever 2 ou 3 artigos para ver como eu ia me sentir, como eles iam me sentir, se os leitores iam gostar. Então, eu escrevi um, depois de 2 meses escrevi outro, e aí a gente estava ficando. Depois do 3º ou 4º, não, agora a gente quer fazer um contrato, o pessoal eu estava gostando, e aí eu me esqueci do 1,5 milhão, etc. Mas nos primeiros 2 ou 3 eu começava a pensei, mas eu estou completamente louca. Mas depois, como a gente tem uns mecanismos, né, de autodefesa psicológicos, hoje eu escrevo como se estivesse escrevendo qualquer coisa. Ficou rotineiro, é bacana, mas não, no começo eu ficava com aquele medo, né? E o pessoal gosta, os odeiam, e é interessante, é engraçado. Eu queria que você falasse sobre o preconceito, porque muitas vezes a gente quer ser diferente, mas para você ser diferente você tem um tipo de rejeição também, você sofre com isso. O preconceito é o pai dessa hostilidade, né? O preconceito pode causar muito sofrimento. Mas ele, no fundo, também é uma espécie de autodefesa, né? Eu tenho preconceito contra o diferente porque eu tenho medo dele. E sempre que a gente quer fazer uma coisa diferente, isto é, por exemplo, nadar contra a correnteza, então vou ser menos consumista, ou vou ganhar um pouco menos, dedicar mais tempo à minha família, sei lá, qualquer coisa assim. Não vou ter tanto horror de envelhecer. Sempre que você tenta fazer uma coisa assim, que você sai
da manada, você fica um pouco diferente e pode sofrer de algum preconceito. Mas há que ter coragem também. Como disse uma vez aquela secretária de qualquer coisa do Clinton, eu gostava da gordinha, aquela Madeleine Albright, um dia na ONU, dando um discurso, ela disse, para fazer isso, hay que tener cojones. Então, você tem que ter cojones, né, em bom português, para poder fazer as coisas na vida. Senão, você vai se acomodar e vai descendo aquela escada rolante e vai virando nada. Então, eu não comecei a escrever aos 40, eu aos 20 e poucos já traduzia, então fazia crônica de jornal, publicava poesia, depois tive 3 livros publicados, mas pequenas editoras, a coisa ficou mais localizada. E em 1979 eu mandei para Nova Fronteira, para quem eu andava traduzindo muito, e que era assim, a editora mais chique, maior do Brasil naquela época, os originais das parceiras. E o editor me ligou e disse, eu quero isso e tudo mais que você escrever. Então, parece que de repente eu estava numa grande editora e o livro foi muito bem sucedido. Não, eu já havia todo um caminho. E aí, depois disso, eu digo, bom, eu nasci para fazer isso.